think you should. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para dar continuidade aos nossos estudos do direito constitucional, a nossa aula número 7. Hoje nós vamos estudar a teoria dos direitos fundamentais, mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo para receber todas as notificações sobre as aulas que estão sendo postadas aqui no canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário se ficar alguma dúvida, que eu terei o maior prazer de respondê-lo para você. E vamos conhecer hoje as características dos direitos fundamentais. Mas antes eu quero te esclarecer uma coisa. Os direitos fundamentais, ele é um rol exemplificativo, ou seja, ele não é um rol taxativo. Por quê? Porque os direitos fundamentais estão espalhados por toda a Constituição e também por outras leis e em tratados internacionais. Então, vamos estudar aqui essas características, mas antes precisamos entender duas coisas: o que é direito e o que é garantia. Direitos são possibilidades, ou seja, são possibilidades do indivíduo usufruir de algumas coisas a qual a Constituição diz que ele tem direito. Já as garantias são as viabilidades, são as formas em que o governo vai tornar real essas possibilidades na vida dos indivíduos. Porque não adianta o indivíduo ter o direito, mas esses direitos só estarem no papel, esses direitos não existirem no mundo real. Como eu falei anteriormente, existem coisas que estão no mundo jurídico, existem coisas que estão na prática no mundo real. Então vem comigo, vamos entender aqui as características dos direitos fundamentais, porque é importantíssimo, porque os direitos fundamentais, eles estão positivados no artigo 5º da Constituição. E é uma matéria muito extensa, são 78 parágrafos. Para você poder memorizar tudo isso é muito difícil. Então, através da teoria dos direitos fundamentais, fica melhor para você compreender a totalidade desses direitos, tá certo? Então, vem comigo, vamos conhecer aqui a primeira das características dos direitos fundamentais. A primeira é a universalidade, ou seja, o direito é para todos, independente de raça, cor, credo, convicção política. Todos os indivíduos são passivos de usufruir desses direitos, né? Os direitos e garantias vinculam-se ao princípio da liberdade, conduzido pela dignidade da pessoa humana e da coletividade jurídica em geral. Ou seja, a nossa Constituição ela é conhecida mundialmente por ser uma Constituição cidadã, que preza pela dignidade da pessoa humana. Então, todos os indivíduos que têm um vínculo ou não, mas que estejam no território brasileiro, uns têm mais direitos do que outros, porém, todos têm algum direito fundamental, ou seja, o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, eles fazem jus a mais direitos. Já o estrangeiro que vive no Brasil, ou o estrangeiro que está de passagem também pelo Brasil, também faz jus a esses direitos. A segunda característica é a imprescritibilidade, ou seja, os direitos fundamentais eles são imprescritíveis, ou seja, eu tenho o direito de ir e vir. Se eu quiser ficar parado, eu posso ficar parado. Na hora que eu quiser ir para qualquer lugar, eu posso ir. Porque o direito não cessou porque eu fiquei parado. Ou outro exemplo, o SUS. Eu tenho 70 anos, vamos supor. Eu nunca usei o SUS, mas vai que um dia eu quero usar. Pelo fato de eu nunca ter usado durante esses 70 anos, eu perdi os direitos à saúde? Não. Por quê? Porque o direito é imprescritível. Na hora que eu quiser usar, eu posso usá-lo. Se eu nunca quiser usar, eu também nunca uso, tá certo? Então, os direitos fundamentais, a segunda característica é que eles são imprescritíveis. E a terceira característica é a indivisibilidade, ou seja, os direitos fundamentais não dá para analisar separadamente, porque eles todos estão vinculados uns aos outros. Nenhum direito sobrepõe
ao outro. Quando os direitos entrarem em conflito, busca-se uma forma de harmonizá-lo para que não haja esse conflito entre os direitos fundamentais. Então, eles são indivisíveis, né? Como diz aqui, não compõem um único conjunto de direito, uma vez que não podemos analisar de forma isolada, porque a violação de um constitui a violação de todos ao mesmo tempo. A quarta característica é a inalienabilidade, ou seja, tais direitos não possuem conteúdo econômico e patrimonial. Eles são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis, estando sempre fora do comércio, da autonomia privada. Ou seja, no Brasil nós podemos vender órgãos humanos? Não. Por quê? Porque ele é um direito inalienável. Então, eu não posso vender, eu tenho que viver com o que eu tenho. Isso é o que leva algumas religiões a não aceitarem transfusões de sangue, não aceitarem doar órgãos e receberem, porque eles entendem que a pessoa tem que viver com o que ele tem naquele momento. Mas já doar o órgão, você pode doar. Por quê? Porque nas dimensões dos direitos fundamentais que a gente vai estudar mais adiante, fala da fraternidade. Então, quando você doa um órgão para um parente ou para uma pessoa qualquer, você está praticando uma fraternidade. Então, vender um órgão não pode, mas doar pode. Meio contraditório, mas é isso mesmo, tá certo? E a quinta característica é a historicidade, ou seja, os direitos fundamentais, eles não nasceram de uma única vez. Eles são fruto de uma evolução e desenvolvimento histórico e cultural. Eles nasceram com o cristianismo, passando pelas diversas revoluções e chegando até os dias atuais, segundo a doutrina de Norberto Bobbio. Esse, com certeza, é uma das características dos direitos fundamentais mais cobrada em prova, que você deve se aprofundar bastante. Pesquisa aí no Google, busca livros, faça aí o seu malabarismo para fixar com total clareza essa característica dos direitos fundamentais, que é a historicidade. Caiu até uma questão na Saneago justamente sobre essa característica. A historicidade deu a maior polêmica, o pessoal querendo anular a questão, só que a questão estava certíssima. Porque a característica da historicidade, ela não nasceu de uma única vez, ela foi conquistada ao longo dos tempos. E ela foi conquistada por cada país no seu tempo. Cada país, como eu falei anteriormente, é soberano para criar suas leis e os seus direitos fundamentais. Sexta característica, a irrenunciabilidade. Em regra geral, o titular não pode renunciar o direito fundamental, mas parte da doutrina já entende que, em caso de reality show, pode-se renunciar ao direito fundamental, que é o caso quando as pessoas assinam aquele contrato com a emissora de televisão e renunciam à sua privacidade e passam a se expor ali 24 horas. E a última característica, a sétima, é a vedação ao retrocesso, ou seja, não se admite o retrocesso visando a limitação ou a diminuição dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais, eles nunca podem serem abolidos. Se perguntar na prova, os direitos fundamentais podem serem modificados? Você vai marcar que sim, eles podem ser modificados, mas se perguntar se podem ser abolidos, está errado a questão. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles podem ser modificados para aperfeiçoá-los e nunca para abolirem, tá certo? E essa foi nossa sétima aula. Nós estudamos aqui as características dos direitos fundamentais. É bom que você se aprofunde bastante nesse tema, porque daqui vai sair uma questão para a sua prova. E é isso aí. Um abraço do professor Chagas. Fiquem todos com Deus. Foco, fé e determinação, que você vai alcançar o seu cargo público. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!